Olá, são 1h25 da manhã, eu não faço ideia de que graus está fazendo, e esse aqui é o canal Dissecando a Lore. Lore, para quem não sabe, é uma palavra utilizada por jogadores para descrever a história, mais especificamente história de jogos. Esse canal aqui vai abordar isso, a história de jogos, mangás, animes, revistas e o que mais quer que eu tenha jogado, lido, assistido, para que eu possa falar disso com melhor especificidade para vocês. Bem, dito tudo isso, agradeço a sua atenção e vamos ao início do vídeo. Bem, como podem perceber, o que eu estou vestindo é uma dica do que vamos falar. Resident Evil, ou Biohazard, que é o seu nome original, foi um jogo criado por Shinji Mikami e lançado em 1996. O jogo conta uma história de um acidente biológico que é confundido por algo sobrenatural, mas conforme nós vamos jogando, se revela tratar-se de algo totalmente científico, de acordo com o avanço no game. Ele foi um dos primeiros, se não o primeiro jogo de survival horror e é responsável por ter impulsionado o gênero. O jogo continua até hoje e se expandiu para diversas plataformas, consoles, computadores. Também podemos vê-lo no cinema, com filmes de computação gráfica, ou seja, desenho, e os de live action, que é gente de verdade, além de mangás e quadrinhos. Continua até hoje explorando bastante esse universo, inclusive nos irritando um pouco, que achamos que a série deve acabar logo antes que estrague, ela precisa ter um fim urgentemente. Isso é a minha sincera opinião. E apaixona e irrita fãs a cada lançamento, desde que as suas temáticas de formato de jogo são debatidas. Alguns querem que seja do jeito antigo, outros querem que um jeito novo, mas a real é que temos que aprender a enxergar como o jogo foi evoluindo. Ele tomou um caminhozinho que levou ele a ser o que é hoje. Não digo comercialmente, digo dentro da própria história. Mas isso é um assunto para outro vídeo. A cidade. A cidade de Reiko fica nas montanhas Arca, mais especificamente ao redor delas. Ela foi fundada na década de 60 e foi mandada para as cucuias pelo governo após um bombardeamento nuclear, pois ter sido dominada pelo vírus tirano, carinhosamente conhecido por nós como T-Vírus. É uma cidade fictícia. A Guaxinim City e a Umbrella se aproximaram mais ou menos na mesma década, ela tendo sido fundada em 1968 por Oswald Spencer, seu fundador e financiador podre de rico, Alexander Exford, um dos homens mais inteligentes, diga-se por passagem, e James Marcos, que foi o criador do vírus, ou o descobridor, uma vez que ele o encontrou nas sanguessugas em que fazia suas experiências. Vale ressaltar que suas origens eram farmacêuticas. Bem, a Umbrella foi ajudando a cidade a crescer. Desde que se instalou, o fluxo de caminhões de entrega aumentou, a necessidade de atendimento das pessoas também, foram se criando mercados, todo o comércio em volta, aquela típica ajuda que uma grande e mega empresa acaba dando para uma cidade quando ela se instala, ainda mais quando uma cidade é pequena. E bem, a cidade que antes era mais procurada por uma pegada turística, acabou se tornando por uma grande metrópole. Após esse pequenino resumo, a gente vai pular direto dos anos 60 para os anos 90, que é onde vamos falar do assunto principal do vídeo, a delegacia de polícia. Em futuros vídeos podemos falar mais da cidade, com mais detalhes e outras partes melhores abordadas. Ela era um museu que foi doado pela Umbrella para a cidade, e por decisão do prefeito da época, Michael Warren, resolveu ali instalar a delegacia de polícia. Bem, vale ressaltar que o motivo da delegacia ter sido feita ali, no museu, era mais para poder ligar os fãs que jogaram o primeiro jogo ao segundo, já que eles temiam um não reconhecimento da primeira fanbase construída. E por isso, ao invés de uma delegacia moderna, como temos no protótipo Resident Evil 1.5, temos uma delegacia com uma pegada mais da mansão, vamos dizer assim. Até quando a gente pega as chaves para abrir as portas, que elas são em naipes de carta, elas são feitas assim para relembrar as chaves que tinham peças de armadura, espada e escudo no primeiro jogo, para ter mais uma semelhança, sabe? Quando a gente pega para jogar, ei, eu já vi isso. Bem, também a gente pode reparar isso nas middles. No jogo original, Resident Evil 2, a gente usa essas middles para poder abrir uma passagem no esgoto. E no primeiro jogo, Resident Evil 1, as middles são utilizadas para abrir uma passagem ou na fonte, ou uma passagem secreta.
assim, tendo mais semelhança entre elas. Na primeira versão, Resident Evil 1.5, a gente tinha uma delegacia mais moderna. Vale ressaltar que a gente tinha uma casa de tiro, um stand de tiro, que foi agora reaproveitado na imaginação, que estava presente no protótipo, mas não esteve presente no jogo final. A gente pode encontrar pastores alemães, que é uma curiosidade interessante a ser ressaltada, já que nos jogos agora a gente vê os Doberman, né? Ou Rottweiler, eu não sei bem qual é aquela raça. Então, a gente vê uma variedade diferente do que seria visto nos jogos futuros. A gente tinha um hall principal completamente moderno, inclusive onde a Elsa, que foi a personagem que deu origem a Claire, acaba arrombando com a sua motocicleta. As salas em que os policiais trabalhavam, elas eram divididas, provavelmente pelas funções da sala. Ah, equipe de investigação, papiloscógrafo, divisão científica e tal. E no game, o primeiro game e a reimaginação atual, traz pra gente uma sala mais conjunta, onde parecia que os policiais trabalhavam todos juntos, com pequeníssimas separações, como a sala dos estágios, por exemplo, que era para os estágios, mas os comunsão pareciam ficar mais junto. A sala de espera tinha um hall completamente diferente, onde tinha uns banquinhos para as pessoas ficarem sentadas. E enquanto na nova sala de espera, o hall de recepção, a gente tem a estátua de uma senhora com aquário, pelo menos no RE2 original, né? Em que se usava a Unicorn Middle e agora a gente usa 3 middles diferentes para abrir. Havia uma escada de emergência na versão 1.5 também, que não é vista nem na reimaginação e nem no original. Então podemos perceber que muita coisa foi aproveitada de um, de outro, e algumas coisas foram descartadas, mas em si essa seria a formação da delegacia. Um dos exemplos do escritório diverso na versão 1.5, ao contrário da versão clássica da moderna, é, por exemplo, a carta do Linho, que não é encontrada na versão 1.5. Bem, mais um exemplo de escritório é, por exemplo, do Chef Irons, que na versão 1.5 é um escritório comum, é uma mesa com o nomezinho dele, papéis e canetas e tal. O máximo que tem de estimativo na sala é uma maquete do que seria a delegacia ou o que seria a cidade. Bem, eu não tenho uma memória tão longa assim para poder lembrar, mas se eu encontrar alguma foto eu vou pôr aqui. Bem, e na versão moderna a gente tem aquele escritório extravagante, com vários animais empalhados e até mesmo peças de taxidermia ali, né? Provavelmente aguardando para ser empalhadas ou que estivesse no meio do processo. Vale ressaltar também que na versão 1.5 o Leon seria um policial que já estaria lá há um tempo. Quando começa o jogo Resident Evil 1.5 tem uma frase assim: você se lembra dos bizarros acidentes acontecidos nas montanhas Arklay? E também aquela frase deixada pelo Marvin, como deveríamos ter acreditado neles, fazendo uma clara referência aos Stars. O que você acha de jogar um jogo em que o Leon já estivesse dentro da situação? Seria uma temática diferente, é por isso que Resident Evil 1.5 até hoje costuma atrair os jogadores por ter esse aspecto diferente, uma delegacia diferente, uma história diferente, bem peculiaridade, né? Apesar de algumas pessoas não gostarem da ideia, ela fica chamativa. A armaria, escoteria, o paiol, bem, eu não sei como vocês vão chamar, porque todos esses nomes significam uma coisa, né? O local onde é guardado o armamento. Com exceção do paiol, que é um nome específico para onde se guarda munições e não armamento. Bem, independente de como vocês chamam ou não, na versão 1.5, na versão clássica e na versão atual, eles permaneceram intocados. Estão da mesma forma. A única diferença são as armas disponíveis. Por exemplo, na versão 1.5 a gente teria a submetralhadora como uma arma comum. Na versão clássica, ela é uma arma que ocupa 2 espaços e tem a munição medida em porcentagem e não pode ser recarregada. Já na reimaginação, a gente pode obtê-la, pode recarregá-la e produzir munição. Deixando aqui um elogio sincero à série Resident Evil Outbreak, que também mostra a delegacia para nós, nós temos ali uma metralhadora, submetralhadora, né, mais próxima do comum, porque ela, além de usar munições de pistola, né, as munições da pistola são a mesma da submetralhadora, que são casos reais, né, temos armas que são assim, elas dividem o mesmo tipo de munição, você só pode recarregar se você tiver um pente reserva, ou carregador reserva, ou clip, não sei como você vai dizer. E se você não tiver esse carregador reserva disponível, você tem que recarregar munição por munição. Isso causou uma certa irritação em alguns players e talvez o dessucesso da série, mas ela tocou o meu coração, né? Resident Evil Outbreak é uma experiência de dificuldade muito interessante. Eu acho que é mais próxima da ideia de um sobrevivente mesmo numa situação de apocalipse zumbi do que os outros. Porém, à parte,
falaremos melhor de Resident Evil Outbreak em algum outro vídeo, que fique só a menção honrosa agora. A composição do corpo atuante. Ela dispunha de uma equipe ali transportada, ou seja, que usava um helicóptero, partia do heliponto, tanto os de operação especial, onde colocaremos Stars e outros grupos, quanto de equipe comum para patrulhamento. Ela contava com uma garagem, que pode ser vista em todas as versões, e que ela serve de entrada quando a gente joga ao lado B do personagem no Resident Evil clássico. A oficina, que está presente no clássico e na versão 1.5, e que na série Resident Evil Outbreak, acabou servindo de abrigo temporário para as pessoas que foram evacuadas para a delegacia naquele momento. O canil. Não temos muita informação sobre o canil, infelizmente. Apenas passamos por ele em Resident Evil 2 clássico e Resident Evil 2 reimaginado. Porém, em Resident Evil Outbreak Fallout 2, no cenário Desperate Times, podemos encontrar um NPC, ao qual infelizmente não lembro o nome, que ele está no canil. A gente pode conversar com ele, se eu não me engano, pressionando o quadrado ou triângulo, que eu não lembro qual botão que aciona as falas. Porém, eu vou jogar novamente no futuro, quando for fazer um vídeo exclusivo sobre Resident Evil Outbreak Fallout 2, para poder trazer aqui o nome dos NPCs de forma melhor. Mas eu tenho uma lembrança forte de que ele falava algo sobre acalmar os cães. Depois que a passagem secreta, que se encontra no hall, é acionada, e a gente volta lá e ele bem tá morto. A gente pode lotear no corpo dele munição, acho que um filme. Um detalhe importante é que na versão moderna de Resident Evil 2, essa passagem foi reaproveitada, sendo que ela é originalmente de Resident Evil Outbreak Fallout 2. Mais uma vez a gente pode ver como a reimaginação uniu coisas antigas. E provavelmente pode ser até de gatilho para que essas coisas antigas voltem, né? A equipe ela é transportada. É mais uma que carece de informações e infelizmente não sei dizer, né, os nomes com precisão de que seria equipe comum. O que temos certeza? Que os Stars dispõem de 2 helicópteros, porque nós vimos esses helicópteros em Resident Evil e em Resident Evil 0, que os pilotos podem ser o Chris Redfield, pois ele já foi piloto na Força Aérea, isso faz parte do passado do personagem, Barry Burton, que a gente vê ele resgatando a Jill e o Carlos em Resident Evil 3, o Brad Vickers, nosso coração de galinha, e o Edward Dewey, que é o piloto do Team Alpha. Então, pelo menos sabemos disso, que temos 2 helicópteros para os Stars e que esses seriam os prováveis pilotos, sendo que Brad Vickers e Edward Dewey são pilotos oficiais. Podemos colocar os outros 2 citados aqui como copilotos. Agora, quando se trata da equipe comum, infelizmente não sei dizer, porque talvez seja 1 ou 2 helicópteros, não dá para dizer, dando um total de 4. Em Resident Evil 2, quando jogamos o lado B, tem um policial que ele está tentando escapar. Assim que a gente chega ali em cima no rooftop do heliponto, e ele se assusta com os zumbis que estão tentando pegar ele, devorar ele, e ele acaba alvejando o piloto. Então o piloto cai, dá com ele na parede e acaba bloqueando parte da passagem. E agora, né, na reimaginação de Resident Evil, o piloto simplesmente vem e morreu. Se esborracha na parede. E é o que temos. Mas quando se trata da equipe comum, infelizmente não sei o nome. Mais uma vez eu teria que buscar em Resident Evil Outbreak, vendo nos NPCs. Ela tinha que ser especializada em dar choque, né? Faz sentido. Mas choque é por causa do impacto que eles provocam. O super choque poderia fazer parte do... Sim, ele poderia dar peso. Ele não precisaria usar maquininha. Não, ele não precisaria usar maquininha. Só não poderia fritar os outros. Acho que eu vou botar isso no vídeo. Vou botar preto e branco. A tropa de choque. A tropa de choque é como temos uma tropa de choque comum, né? E vemos aqui bastante sendo utilizado ultimamente também no nosso país. É uma tropa que se baseia num controle de multidão, utilizando escudos para impedir que eles sejam agredidos, usando cacetetes ou tonfas para poder recolher a multidão, e trabalha com luz de som, lacrimogênio, trabalha com equipamento menos letal, né? Porque tudo pode matar nessa vida. A SWAT. A SWAT é literalmente como qualquer outra SWAT que a gente vê nos filmes, nos seriados e em outros jogos. É uma força policial melhor treinada, melhor preparada, mas só é utilizada em situações que exijam certo poder de fogo e ação em que os policiais comuns não teriam ali no momento para resolver. Tipo,
Você botou lá 911 de Raycon, aí chega o carro, stop right there! Aí o cara fica parado lá e o cara puxa a porra de uma gancho e ele começa a largar o aço. Aí eles vão, socorro, manda SWAT. Aí viria um pessoalzinho melhor pra combater, né? Que não se enquadraria num time especial como os Stars, né? Porque eles são para situações específicas. Eu vou botar aqui, esses três estão bem divididos, assim, entre Stars, a tropa de choque e a SWAT. Infelizmente a gente não tem também nenhum nome para citar, já que temos o trailer de Resident Evil 3, onde os policiais comuns, a SWAT, o choque, é todo mundo destruído. Em Resident Evil Outbreak é mesmo? Não vai xingar. Tem a mesma coisa acontecendo. E a gente tem acesso aos NPCs. A gente pode jogar com os NPCs, mas não muda em nada na história, que eles são feitos assim dos personagens base. Infelizmente não tenho nomes para citar quando se trata da SWAT. Policiais. Falando mais especificamente do corpo de policiais em si. Então a gente vai deixar de lado os Stars, que são mais complexos e têm suas personalidades próprias. A gente pega lá e destaca um vídeo melhor sobre eles. E a gente também não vai falar do Leon, que por si só ele também receberia um vídeo próprio, já que tem muita coisa para se falar sobre ele. Então vamos começar de cima para baixo. Chefe Irons. O chefe Brian Irons é o Homem de Ferro que comanda a delegacia de Raccoon City e na versão moderna ajuda a administrar também um orfanato. É um homem que gosta de arte, por isso ele acaba mantendo o ar de museu conservado dentro da delegacia e tem sua coleção modesta de obras de artes e animais empalhados. Seu passatempo, obviamente, é a taxidermia. Bem, ele infelizmente é um homem corrupto, como temos na história. Ele acata as ordens da Umbrella, ele faz contato direto com William Birkin e Annette. Ele esconde a passagem secreta que tem na delegacia e atrasa quaisquer tipos de investigações que possam vir incriminar ou jogar uma luz sobre os problemas que temos, né, em relação à Umbrella. Ele cavou a cova de todo mundo, vamos dizer assim, né, de certa forma, indiretamente. Podemos ver seus relatórios de suborno de uma pasta chamada Secret File, Resident Evil Outbreak. Podemos obter essa pasta. É uma pasta que seria do Ben Butterluce, o nosso repórter, né? Está preso lá no escafundro da cadeia. E, bem, na versão Resident Evil 1.5 ele é um bom homem. Não sei dizer se ele é um parceiro, né? Jogável ele não é, porque você não joga com ele. Mas ele te acompanha, mas ele é visto em várias partes do jogo da beta. Bem, poderia ser um bom homem, né? Poderia ser diferente. Marvin Branagh, o nosso Will Smith e também o nosso queridinho, né, de Resident Evil 2. A gente não sabe se dizer se o Marvin ele é um chefe, né, em si. Na versão moderna a gente vê o Leon chamando ele de tenente e senhor, que deixa um pouquinho mais claro essa provável superioridade que ele tem, mas podemos colocar que ele seria um superior hierárquico. Marvin aparece em Resident Evil 2 clássico, Resident Evil 2 moderno e Resident Evil Outbreak, onde ele tem maior relevância, porque no cenário dele, Desperate Times, a gente vê toda a luta que os policiais têm para poder manter a delegacia, para tentar resistir, e Marvin lidera e ajuda os seus companheiros sem deixar eles de lado, sabe? Uma coisa triste, né? Spoiler alert. Que no final do seu cenário ele é o único policial que fica na delegacia, enquanto eles seriam os poucos que sobreviveram à fuga. Triste, né? Podemos vê-lo também em Resident Evil 3 no modo mercenários, é possível salvá-lo. Ele se encontra na... Ele fica numa subestação de energia. Se você chegar a tempo, você pode ajudar a salvar ele. Ele dropa umas coisinhas pra tu salvar. Kevin Ryan, ou Leon Moreno, né? O Kevin é um personagem da série Resident Evil Outbreak, aparecendo tanto em Resident Evil Outbreak e Outbreak Fallout 2. A primeira vez que vemos ele no jogo, ele tá no Jay's Bar enchendo a cara, porque não conseguiu entrar no time dos Stars. Kevin é um personagem de extrema importância, porque se a gente fosse criar assim, uma linha de jogo, como deveriam jogar os cenários, provavelmente ele participaria da maior parte das ações que envolviam os policiais, né? Obviamente ele é um policial. Ele ajuda a explodir um dos viadutos de Raycon para impedir que boa parte dos zumbis venham. Ele ajuda a evacuar os sobreviventes. Ora, não sabemos dizer se para a Universidade de Raycon ou para a delegacia, mas provável que tenha sido para a delegacia, né? E bem,
que é isso que temos que falar sobre o Kevin, né? Ele é um policial forte, determinado, é o melhor personagem pra você jogar, é o Outbreak praticamente. Ele tem mais resistência, ele tem um chutezinho para afastar os inimigos e consegue dar um tiro mais forte. Quando a gente joga Resident Evil Outbreak com o Kevin no final do cenário de Spirit Times, a gente tem uns comentários especiais relacionados entre ele e o Marvin. E é possível ver uma viatura chegando quando o nosso furgão está indo embora. O que leva a gente a supor que poderia ser o Leon e a Claire chegando na delegacia em Resident Evil 2 clássico. Rita. Rita é uma policial do corpo comum. A gente vai ver ela apenas em Resident Evil Outbreak Fallout 2. Ela se voluntaria a passar pela passagem secreta que é aberta lá no hall, após a gente juntar as 5... sei lá o nome aquele trocinho lá que a gente bota no lugar do Unicorn Middle. É a passagem que é recém reaproveitada na reimaginação de Resident Evil. Eu já devo ter falado isso 300 vezes nesse vídeo. Mas bem, ela parecia ser auxiliar de Marvin, já que a todo momento ela está ao lado dele, ela está usando o computador. E bem, spoilers alert, no final do cenário nós vimos a cena em que ela está chamando os sobreviventes, inclusive ela faz um comentário: nossa, esse é o único sobrevivente? Mostrando que nossos companheiros policiais acabam sucumbindo na batalha. E o zumbi agarra a perna dela. E aí o Marvin heroicamente dá um headshot com o braço só do zumbi, enquanto a viatura vai se afastando e ele fica pra trás e ela acaba gritando, né? Que leva a gente a crer que ou é emoção, ou talvez ela até gostasse do Marvin. Meus filhos. Então, Harry, nosso covarde. Bem, por quê? Eu chamo ele assim porque em Resident Evil Outbreak Fallout 2, ele é dono de uma sequência de franguice desgraçada que quando vocês jogarem vocês vão se irritar. Muito. Ele deixa de detonar os explosivos, acaba dando uns problemas ali, ele fica de covardia pra lá e até dropa a arma dele pra você. E esse miserável acelera com medo de um zumbi que ele já devia estar acostumado a ver, porque ele está combatendo zumbi naquela cidade lá, e deixa o Marvin para morrer naquela delegacia. Ele sim tinha que ser chamado de coração de galinha, não o Brad Vickers, apesar dele ser um covarde do caralho também. Xinguei, acabou. Steven e Aaron. Esses são os dois policiais mais casca-grossa, por assim dizer, no jogo, tanto na aparência quanto nas ações. Eles podem ser acompanhados em Resident Evil Outbreak, detonando viaduto, evacuando a população, dando informações. A gente pode ver ele no progresso do jogo combatendo e ajudando a conter os zumbis dentro da delegacia, e também, infelizmente, é possível encontrar o corpo deles morto, né, em Resident Evil Outbreak, conforme a gente vai recolhendo itens para a batalha final da invasão dos zumbis. Na versão moderna, o Steven ou Aaron, eu não lembro certinho, é o responsável por descobrir a passagem secreta que a gente usa para poder lutar com o Nebuck. Infelizmente um desperdício dos personagens muito brabo. E, bem, depois que o Marvin chama todo mundo para evacuação, a gente tá livre para achar o corpo dele, né? Eric tem uma participação pequena em Resident Evil, né? No seu cenário, Outbreak, onde ele está chamando a população com megafone para evacuar para um ponto de extração, onde elas vão ser levadas ou para a delegacia ou para a faculdade para receber ajuda durante o grande problema que está tendo na cidade, né? A grande invasão zumbi. E ele protagoniza uma cena heróica, onde ele incendeia um caminhão de combustível, explodindo boa parte dos zumbis para ajudar o seu personagem que você estiver jogando e os cidadãos a evacuar. Como sofreram, né, os policiais e os bombeiros de Raccoon City, secando por si pelos bombeiros. E para finalizar, o último personagem que eu tenho conhecimento e alguma coisa para falar é o xerife da versão moderna. Infelizmente não sei informar seu nome, só sei que tem um modo de jogo disponível agora nas DLCs de Resident Evil 2 Remake, onde a gente joga um cenário hipotético, onde ele conseguiria sobreviver e encontraria Leon, né, ou Claire ali no posto de combustível. Mas sabemos que ele dura 20 segundos de cena levando uma mordidaça no cangote, enquanto ele estava tentando imobilizar o zumbi.
Incoerências e curiosidades. Em Resident Evil 3, Jill, quando está passando pela delegacia, ela encontra Marvin no escritório dele. O que não faz muito sentido, né? Porque como ela passa ali antes do Leon e da Claire, ele deveria estar vivo e deveria ter gente na delegacia. Mesmo que ela passasse logo depois que o pessoal foi evacuado, né? Vamos botar assim num cenário hipotético onde todo mundo acabou de ser evacuado, aí tá lá, a Jill vem correndo, passa pelo portão, encontra o Nemesis. Por algum motivo que só Deus sabe, o Nemesis não estoura todo mundo e Marvin tá vivo, né? Deveria ser assim. Mas é possível pegar inclusive um falha, né, no corpo dele. E não sabemos se o Marvin tá desmaiado ou tá morto. Isso é uma incoerência que ficou no ar. Os jogos em si têm muitas versões, principalmente da delegacia, né? O que torna muito difícil a gente criar uma linha do que seria a passagem dos personagens na delegacia. Em Resident Evil Outbreak, a gente tem vários corredores que podem ser caminhados em outros jogos, bloqueados. Em Resident Evil 2, alguns lugares que podem ser acessados em Resident Evil Outbreak e algumas passagens que podem ser realizadas não estão disponíveis. Na versão moderna, a delegacia está relativamente diferente. No 1.5 é outra delegacia, não adianta nem contar. E The Dark Side Chronicles, aquele desperdício de jogo que se joga sozinho, você só tem que atirar. Já viu, né? Não tem como olhar nada no delegacia. Em Resident Evil 1.5, quando a gente está jogando com a Elsa, é possível notar nas escadas de emergência que tem um cartaz de desaparecido, que seria da Claire, sabe? É interessante se pensar que ele já tem um modelo de corpo de como seria a Claire, mas assim, a personagem não sabe se é a Claire, não dá pra ler aquele cartaz de desaparecido, você só vê ele ali na parede, e não é citado se a Claire aparecia ou não naquela versão, já que era algo completamente diferente. Mas é interessante a gente saber, né, que já tinha uma imagem do corpo da Claire como seria. Quando a gente finaliza a versão de Resident Evil 1.5 perdida nas trevas da internet, é possível notar no trem de evacuação da Dead Factory, que é o mesmo trem que a gente foge em Resident Evil Clássico 2 e Resident Evil 2 moderno, e provavelmente é o mesmo trem do cenário Outbreak, Below Freeze Point. Perdoem se eu estiver falando o nome errado. A gente encontra ali dentro a Linda, que era a versão beta da Ada. A gente encontra o DJ, que era a versão beta que se tornou o Robert Kendo, que na reimaginação ganhou uma chance de sobreviver, basta você imaginar jogando o cenário dele. A gente encontra o Roy, que seria um policial também parecido com o Leon, mas com cabelo castanho e tigelinha e usava óculos, seria parceiro da Elsa. O Marvin, que estaria bem de saúde ali no trem. E a Sherry, que leva a gente a supor assim, o jogo provavelmente tinha decisões, né, de finais, e provavelmente as histórias ou se cruzariam, ou talvez a gente pudesse perder um parceiro aqui ou outro ali, mas é interessante saber que a gente poderia ter ideia de sair com todo mundo ali vivo, né? Pelo menos eu gosto de imaginar que dava pra fazer tudo certo, sair com geral lá vivo. Tipo os finais alternativos do primeiro Resident Evil, que foi uma característica, por assim dizer. Uma curiosidade, que eu não botei no roteiro, eu lembrei agora. Nos livros da S.D. Perry, a gente pode notar que os finais, né, eles não têm muito a ver com jogos. Eles são finais diferentes. Não assim colocando o ponto de alguns livros a Rebecca ser a personagem principal, mas mais virada assim para Resident Evil e Resident Evil 2, até mesmo o Code Veronica, ou Nemesis. Porque provavelmente naquela época não se sabia, ou não se fosse divulgado com tanta veracidade ou rapidez como é hoje, que tinham finais alternativos, o que levou a S.D. Perry a ter os seus livros diferentes, né? Até mesmo no primeiro Resident Evil, no primeiro não, né? No segundo Resident Evil, não sobra espaço assim pro Cleon, casalzinho Claire e Leon, fica meio estampado, né? Óbvio que o Leon gosta da Ada. E nos livros da S.D. Perry ela cita a Claire e o Leon como um casal de namorados no final do Resident Evil 2, pelo menos do livro que se trata de Resident Evil 2. Não sei se o formato dos personagens da IA poderiam morrer ou não. Esse vídeo foi feito em 2 partes, tá? Então ignorem a diferença total. Principalmente da névoa, que sumiu agora, da câmera do nada. Sumiu? Sumiu. Ignorem isso. Isso eu vou pôr no vídeo. Como a gente sabe, o final verdadeiro de Resident Evil 3
nós temos que ser salvos pelo Barry, junto com o Carlos, ou seja, nós dois, Jill, tenho que estar lá com o Carlos tem que chegar, ele tem que estar desesperada, né, porque o Mikhail tem que fugir com o meu helicóptero, não posso abater ele tem que fugir com o meu helicóptero, e o Carlos tem que chegar dizendo, ei, alguém ainda estava te procurando, e a gente tem que ser salvo pelo Barry, o que deixa uma ponta solta, que eu torço para que, se a Capcom quer realmente criar novos jogos de Resident Evil e tal, aproveitar nossos personagens da geladeira. Por que não o Carlos indo atrás do Mikhail? Até mesmo porque ele não foi com a Jill, com o Chris lá depois da Europa. Quando a gente faz um final correto, aparece uma cena no bar, onde tem uma sombra, alguém tá entrando pela porta, a Jill tá sentada na mesa do bar, o Carlos também e o Barry, que sugere que o Carlos estaria com eles naquela procurazinha pela Umbrella na Europa. Mas ele não tá, porque ele foi atrás do Mikhail. Então seria muito interessante ver um jogo onde o Carlos vai caçar o Mikhail. Seria um ótimo aproveitamento. Quem sabe nos jogos futuros. Mais uma curiosidade também que não está no roteiro, eu lembro agora. Quando a gente lê os quadrinhos lá de Resident Evil, a gente vê que o Barry ele foge da cidade, né? Um pouco antes ele vai se consultar numa clínica psiquiátrica e ele sai da cidade, ele tira a família dele, que é o que ele faz antes de voltar para buscar a Jill, tá? Isso fica no epílogo dela. Então a gente pode até dar uma pá de veracidade pro novo final do Robert Kendo, porque o Barry poderia ter tirado mais pessoas da cidade. Eu acho que ele não sabia que estava vindo um míssil nuclear também. Então, eu sabia, sei lá, tem que jogar o jogo de novo. Podemos levar essa consideração que ele poderia ter tido chances reais de ter salvado o Robert, principalmente porque ele e o Robert eram amigos, o Robert projetava as armas dos Stars. A Samurai Ichigo, ou Edge, é a obra-prima dele. Podemos encontrar o Fax, esse um Robert em Resident Evil 3 também. E por aí segue, né? Conclusão. A delegacia, abreviada por RPD, era uma organização dedicada à lei e à ordem e a proteger os cidadãos de Raccoon City. A gente pode explorá-la em Resident Evil 2, tanto o clássico quanto o moderno. Dar uma passada em Resident Evil 3. Dar uma passada extremamente rápida em The Dark Side Chronicles. Ela também está presente com um cenário no jogo Umbrella Corps, que é uma porcaria. E, bem, tinha um corpo de policiais dividido entre policiais administrativos, uma equipe K9, uma equipe de patrulha comum, uma equipe de choque, SWAT e operações especiais. Homens e mulheres que deram suas vidas ao lado do corpo de bombeiros, tentando salvar as poucas vidas que conseguiram evacuar em Raccoon City. Uma tragédia, e foram os companheiros que eu e o Scott Kennedy jamais cheguei a conhecer. Obrigado por assistirem, espero ter esclarecido e aprofundado vocês um pouco mais sobre a história e fazer vídeos mais detalhados, menos mal cortados, menos mal editados e que te deem mais luz na cabeça de vocês sobre a história de Resident Evil e menos dúvidas. Obrigado. Tchau.